Bom dia, irmãos e irmãs aqui presentes, e a você que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia São João Batista, em Uberlândia. Sejam todos bem-vindos para juntos celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebremos por todas as intenções que trazemos no coração e também pelas seguintes intenções. Pelos falecidos Vanderlei Gonçalves, Francilina Alves, Baltazar José da Silva. Pelos aniversariantes Alessandra Aparecida Vieira, Maria Helena Soares, Maria Helena Oliveira, Rosária Aparecida Felisberto Alves, João Lourenço, Maria Gasparina, Raquel de Fátima Nunes, Myron César Mendes Filho Pinto, Marilene Rodrigues, Olinda Vaz Pessoa, Cassiano Moreira da Silveira, Joelma Cristina de Souza Pereira, Ayrton José Gomes, André Luiz da Silva. Pela saúde de Joaquim Alves Carrijo, Abadia dos Santos Peixoto, América de Olinda e Francisco Miro. Vamos dar início recebendo o nosso celebrante, Padre Aldemir. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publica em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto de louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a pelo seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial, pedindo perdão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões,
por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão,
a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Pedro então caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar aos redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício,
Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sob esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós costumamos consagrar o mês de junho, né? É a Santo Antônio, São João e São Pedro. E às vezes a gente esquece de São Paulo, né? Que a festa é dos dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. Meus queridos, hoje nós
nesta liturgia celebramos o primado de Pedro, o primeiro. Pedro, o discípulo de Jesus, escolhido para ser o primeiro Papa, escolhido para conduzir, liderar a igreja que nascia. E é interessante que nós vamos ver isso no Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca. Essa palavra a gente não pode ficar colocando de qualquer forma, falando, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu olho para você. Nós não podemos usar essa palavra com frequência. Eu digo que essa palavra ela é dita somente por Deus. Porque às vezes os humanos, nós, eu falo os humanos quando a gente estivesse fora, né? Os humanos, eles têm a mania de dizer nunca. Inclusive, antigamente, o ato de contrição era nunca mais pecar. Hoje já mudou. Não sei se vocês recordam, os que aprenderam mais no anterior, mas com um tempo maior, Pedro dizia, prometo nunca mais pecar. Mas depois a gente nunca deixa, porque nós somos pecadores. Então, prometo esforçar-me para ser bom, prometo não pecar mais, mas acaba pecando, porque está na carne. E Jesus é aqui assim, prometo nunca, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Temos as dificuldades? Temos inúmeras, mas a igreja nunca será vencida. O Evangelho está bem claro. Tu és Pedro, e sobre você que é pedra, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja de Jesus é aquela que está no primado de Pedro. Mas também temos São Paulo, o primeiro missionário. E muitos ficamos assim, meio receosos, quando depois da conversão de São Paulo, e ele não perdeu tempo, mesmo em Damasco. Vimos ontem na liturgia das vésperas, ele passa alguns anos depois, 3 anos depois, é que vai conhecer Cefas, Pedro, que vai a Jerusalém. Fica com ele lá uns 15 dias e volta para a missão. E é o grande missionário, as duas, podemos dizer assim, as duas colunas da igreja, fortalecida pelos apóstolos todos, e com certeza a missão continua a nós, ao mundo até hoje. Então nós temos aquele que é discípulo, primeiro, que foi chamado por Jesus, e é interessante que até no Evangelho de ontem, é sobre o amor. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, mais do que os outros. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É o amor que Deus deposita
no coração de Pedro, no coração da igreja que nasce. Aí vem todas as preocupações, toda a busca de viver ou de levar a santidade, a palavra a todos. E hoje, meu filho, independente de ser não somente católicos, é para todos, os humanos. Vimos na primeira leitura Pedro preso pelas autoridades, não fugiu, como a gente diz, não fugiu da raia, né? Não. Ele foi firme, ele é firme até hoje, por causa do testemunho, por causa do exemplo. Por não agradar aos outros, ele foi preso. E sorridente. E nós vimos que a morte estava marcada. Mas, no entanto, o que aconteceu? Vimos aí na primeira leitura. A igreja reza, ele é liberto, ou libertado, achando que era sonho, mas a ação de Deus é muito maior do que tudo. É a presença efetiva de Deus na igreja, na comunidade, que atende, que liberta, que traz coisas novas. E Paulo, nós vemos aí o testemunho de Paulo. Ele está pronto. Prontíssimo. Combateu o bom combate. Terminou. E é engraçado que nós, diante da conversão, a conversão não é simplesmente mudar de partido, não daquele jeito que eu estou falando, mudar de igreja, não. É você estar, mas mudar o seu coração, as suas atitudes. Nós temos que nos convertermos todos os dias, senão a gente não dá conta. Tantas neuroses que aparecem no mundo. E o Evangelho nós já vimos. Jesus pergunta: quem sou eu para os outros? Quem dizem que eu sou? Será que essa pergunta poderia repercutir no nosso coração? Quem é Jesus para você? É um profeta? É Elias? João Batista? Quem é? Será que nós podemos olhar a resposta de Pedro e dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Será que você tem consciência disso? De que é Ele, a pedra que Jesus construiu a sua igreja? E quem tiver consciência vai descobrir que é aqui a base, que nós não podemos fugir. A igreja construída, Jesus constrói a sua igreja na pedra que é Pedro. Jesus confiou plenamente, mesmo sabendo do nosso humano, mas ele deixou a sua força, mandou o seu Espírito para que pudesse seguir em frente. E nós ainda vemos uma coisa lá na primeira leitura: pôr o cinto e calçar a sandália. São duas coisas juntas e ao mesmo tempo distintas.
Pôr o cinto é ficar de pé. Pôr a sandália é pôr-se a caminho, é a missão. Essa é a missão de Pedro, essa é a nossa missão, essa é a missão do Papa, sucessor de Pedro, que hoje nós rezamos para que ele seja firme, forte. Da mesma forma, quando a igreja, Pedro preso, a igreja rezava incessantemente, sem cessar, rezando por ele. E hoje a igreja toda reza por ele, pelo Papa Francisco, para que ele seja forte, para que ele seja perseverante cada vez mais na liderança, mostrando sempre o caminho. Pedro, pescador, Paulo. É engraçado que os caminhos são diferentes, né? Totalmente. Paulo não chegou a Jesus pelo chamado assim, o chamado dele foi completamente diferente, porque ele era perseguidor. E a missão da igreja, ela continua hoje, olhando os seus sucessores, sucessor de Pedro, que são o chefe visível, aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Que nós possamos, meus queridos irmãos e irmãs, viver essa experiência, lembrando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E nós, só para você, para concluirmos, vamos observar, dentro deste tempo que nós estamos vivendo, essa preocupação com a igreja, que tanto o Papa, os bispos, os padres, nós todos não desistimos, vamos em frente, e vocês que devem estar aí na oração para a libertação de todos, não exclusivo, mas da humanidade. E a oração é pelo bem da humanidade. Até ontem eu comentava a oração, a preocupação do Papa Francisco, quando deu a bênção para o mundo com relação a esse coronavírus. Que Deus atenda às nossas preces e às preces do Papa Francisco, dando força e coragem para ele na sua missão, que é a missão de Pedro e o testemunho também de Paulo. Vamos proclamar a nossa fé rezando o nosso credo, símbolo constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento de prece, faça as suas preces, assim como a Cleide, no início da celebração, pediu para você colocar as intenções, as suas intenções que estão no seu coração. Coloque agora as suas preces, faça um instante de silêncio, interiorize-se diante da palavra, diante da sua vida e faça o seu momento de prece juntamente conosco aqui. E a nossa resposta será: atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa Igreja, para que não esmoreçam no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces, que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos, irmãos e irmãs, neste momento de prece, colocando no altar as nossas preces, as nossas vidas, os nossos dons, apresentemos no altar. Geralmente eu digo que este momento do ofertório, muitas vezes se pensa somente na oferta de espécie, né, de dinheiro. Não, mas é de dons. Senão a gente não faria um ofertório, né? É de dons, colocando a sua vida. Claro que a oferta em espécie, ela é importante também. Por isso que eu digo que quando lá na sua comunidade, com certeza nós não estamos aqui somente aqui da paróquia rezando conosco pelo Facebook, mas eu acredito que está praticamente no Brasil, né, no Ceará,
no Rio Grande do Norte, em Goiás, né, no Paraná, enfim, tantos lugares. Então você, quando tiver a oportunidade, vai lá na sua comunidade, na sua paróquia e faça a sua doação, porque a igreja onde você está, com certeza ela está precisando de ajuda para ajudar a pagar as contas também, né? Levando o seu dízimo, renovando os seus compromissos com Deus pelo seu dízimo. Se você acredita em Deus, você acredita também que as coisas irão mudar daqui para frente. Vamos ofertar o pão e o vinho, você coloque os seus dons também no altar. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem passado, nem o presente, o futuro e a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do vosso nome, por nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedereis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio,
recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes irmãos e irmãs, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Neste momento de comunhão, meus queridos irmãos e irmãs, fomos alimentados com a palavra, agora somos alimentados com a Eucaristia, o próprio Jesus que se dá em alimento. E você, diante desta situação pandêmica, diante da impossibilidade de estar aqui celebrando e rezando conosco, faça o seu momento íntimo com Jesus. Como ele mesmo disse: entra no teu quarto, reza, mas não esquece de depois, como nos lembra a primeira leitura, diante da nossa prisão, levantar, cingir-se e seguir em frente. Vocês recordam, né? O anjo toca em Pedro, manda cingir-se, calçar as sandálias e seguir. É isto. A comunhão, mesmo que seja espiritual, ela tem que nos fortalecer para nós nos levantarmos, cingirmos, calçar as sandálias e seguir em frente, juntos. Pensemos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, lembramos que os dois constituem como que duas colunas que sustentam o projeto de Jesus. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pelo martírio, recebem hoje igual veneração. Meus queridos irmãos e irmãs, quero agradecer as doações nos envelopes da festa de São João Batista. Deu um pouco mais de R$2.000, já ajuda, não é? Mas pode continuar as suas doações, né? Foi bom, providência nos envelopes, quem quiser durante a semana ainda pode, vivemos de doações, não é? Então não se esqueça também de reavivar o seu dízimo. Se você tem tempo que não ajuda, acredite, pode ter certeza que como nos lembra a própria Sagrada Escritura, as comportas dos céus se abrirão, se derramarão em bênçãos sobre a humanidade. Não podemos ser egoístas, tá bom? Que vocês tenham uma excelente semana, tanto os daqui que estão aqui rezando, estão aqui conosco,
e você que está em casa também. Nós ainda temos a missa à noite, às 19 horas, transmitida, e depois na terça e na quinta-feira. Na terça e na quinta, às 19h30. No domingo, 7 da manhã, neste horário, e 7 da noite, às 19 horas. Tá bom? Que vocês tenham uma excelente semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo nos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Se você está em casa, permaneça em casa. Se for sair, lembre-se de usar os EPIs, né? Máscara, álcool em gel, luvas, se for o caso. Tá bom? E a vocês também tenham um excelente dia, uma excelente semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Esta fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo, pelo empenho da missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro.